Fala meus amigos Mega Brothers aqui do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Vigiando os Sinais nos bastidores do mundo. Corta pra mim, meus amigos. Bom, já de antemão, deixa o seu like e se você não é inscrito, se inscreva no canal. Meus amigos, esses dias eu tô preocupado com algumas questões que são muito pertinentes, tá certo? Um dia eu fui no mercado e eu olhei uns alimentos e eu reparei que eles tinham um triângulo amarelo, né? E o que é esse triângulo amarelo, né? E o que tem nele? Dentro desse triângulo amarelo, dessa figura, tem a letra T, né? De tatu. E eu tava me perguntando o que será isso, né? Porém, antes disso, né, o que me fez realmente enxergar aquele símbolo foi que eu vi em algum lugar aí, eu não sei, estava escrito lá que é alimento transgênico, né? Aí eu olhei assim, achei interessante, eu falei, caramba, mas o que é isso, né? O que é alimento transgênico? E nesse vídeo eu vim explicar para você o que é um alimento transgênico, tá certo? Bom, essa matéria eu retirei de um site em proteção ao consumidor. Por quê? Porque ainda existem muitos alimentos aí nos mercados que não avisam que são transgênicos ou que contêm alguma substância transgênica, né? Modificada geneticamente. E então eu quero que vocês reflitam uma coisa. Eu não tô aqui para ficar enchendo linguiça ou para trazer qualquer assunto aí aleatório, não. Eu vim aqui porque eu acredito no Deus verdadeiro, no Criador dos céus e da terra. E eu vou dizer para vocês, na Bíblia está escrito que o nosso corpo é um templo, né? É o templo do Espírito Santo, é o templo de Deus, ou deveria ser. Sem mais delongas, sem mais conversa, vamos para o vídeo que irá explicar a vocês um pouco do que são os alimentos transgênicos e os riscos que ele tem para a humanidade. Corta para o vídeo. Este símbolo com a letra T aponta que os alimentos são transgênicos, ou seja, aqueles que são modificados geneticamente com a alteração do código DNA. E produzidos em laboratório por meio de técnicas artificiais de engenharia genética. Apesar dos alertas sobre seus efeitos a curto e longo prazo para a saúde dos seres humanos e dos animais, muitos brasileiros ainda não sabem que boa parte de sua alimentação possui componentes feitos a partir de alimentos geneticamente modificados. Entre os principais transgênicos cultivados no país estão a soja e o milho, que são usados como ração para aves, gado e suínos, e também amplamente utilizados nos produtos ultraprocessados para consumo humano, como salsicha, bolachas, biscoitos, bolos e salgadinhos de pacote, entre outros. Entenda por que é importante evitar estes alimentos e conheça os principais riscos à saúde humana e ao meio ambiente. As espécies transgênicas são protegidas por patentes, o que significa que o agricultor que decidir utilizá-las deverá pagar royalties para a empresa detentora da tecnologia. Também existe o risco da contaminação que pode ocorrer por meio de insetos ou até mesmo por meio do vento. É o caso do milho. E quais são os riscos para o ser humano? São vários e graves os riscos potenciais, tendo os cientistas apontado como os principais deles. Primeiro, o aumento das alergias. Quando se insere um gene de um ser em outro, novos compostos podem ser formados neste organismo, como proteínas e aminoácidos. Se este organismo modificado geneticamente for um alimento, seu consumo pode provocar alergias em parcelas significativas da população, por causa dessas novas substâncias. Por exemplo, no Instituto de Nutrição de York, Inglaterra,
Em 1999, uma pesquisa constatou o aumento de 50% na alergia a produtos à base de soja, afirmando que o resultado poderia ser atribuído ao consumo de soja geneticamente modificada. Outra preocupação é que se o gene de uma espécie que provoca alergia em algumas pessoas for usado para criar um produto transgênico, esse novo produto também pode causar alergias, porque há uma transferência das características daquela espécie. Segundo, o aumento de resistência aos antibióticos. Para se certificar de que a modificação genética deu certo, os cientistas inserem genes chamados marcadores de bactérias resistentes a antibióticos. Isso pode provocar o aumento da resistência a antibióticos nos seres humanos que ingerem estes alimentos. Em outras palavras, pode reduzir ou anular a eficácia dos remédios à base de antibióticos, o que é uma séria ameaça à saúde pública. Terceiro, aumento das substâncias tóxicas. Existem plantas e micróbios que possuem substâncias tóxicas para se defenderem de seus inimigos naturais. Os insetos, por exemplo, na maioria das vezes, não fazem mal ao ser humano. No entanto, se o gene de uma dessas plantas ou de um desses micróbios for inserido em um alimento, é possível que o nível dessas toxinas aumente muito, causando mal às pessoas, aos insetos benéficos e aos outros animais. Isso já foi constatado com o milho transgênico, BT, que pode matar lagartas de uma espécie de borboleta, a borboleta monarca, que é um agente polinizador. Sequer a toxicidade das substâncias inseridas intencionalmente nas plantas foi avaliada adequadamente. Estas substâncias estão entrando nos alimentos com muito menos avaliação de segurança que qualquer aditivo, corante, pesticida ou medicamentos. E por último, maior quantidade de resíduos de agrotóxicos. Com a inserção de genes de resistência a agrotóxicos em certos produtos transgênicos, as pragas e as ervas daninhas poderão desenvolver a mesma resistência, tornando-se superpragas e superervas. Por exemplo, a soja Roundup Ready tem como característica resistir à aplicação do herbicida Roundup glifosato. Bom, como vocês puderam ver, existem muitos riscos para as pessoas que consomem o alimento transgênico. Mas o maior risco é o espiritual. A verdadeira função do maligno é contaminar o nosso corpo com substâncias falsas, substâncias que não advêm de Deus. Ele quer fazer o quê? Ele quer copiar as coisas que o nosso Criador fez perfeitamente. Tudo que Deus faz é perfeito. Corta pra mim. Agora eu te falo uma coisa. O inimigo ele age assim. Ele destrói, ele traz a doença, ele traz o caos para depois vender a solução de tudo isso. Para depois te vender o remédio, para depois te vender a paz, para depois te trazer o conforto, de uma forma completamente mentirosa, tá certo? Então, Jesus Cristo disse: dou-vos a minha paz vos dou, porém não a dou como dá o mundo. Ou seja, a paz de Deus, a paz de Jesus Cristo é um espírito contrito e um coração quebrantado. Ou seja, uma pessoa humilde, uma pessoa que mesmo errando não desiste do amor que tem por Deus.
O que importa é o seu amor com Deus, tá certo? Os 10 mandamentos são os mesmos mandamentos para qualquer religião cristã que exista aí. Podem distorcer o que for. Os 10 mandamentos são um só, tá certo? Um grande beijo para vocês. Fiquem na paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Deus quiser.